De micro-ondas. Essa apresentação é para a disciplina de métodos ópticos da Faculdade Gama da Universidade de Brasília. Nessa apresentação a gente vai ter uma visão geral da espectroscopia de micro-ondas. Então, primeiro analisando o espectro de micro-ondas, depois a teoria, dizendo respeito à quantização do momento angular, as transições energéticas e como realizar a análise espectral como resultado, e alguns métodos e aplicações dessa técnica. Então, primeiramente, a espectroscopia, no geral, ela nos permite que a gente faça análise de espécies químicas pela incidência ou recepção de ondas eletromagnéticas. Quando há absorção de ondas eletromagnéticas, é uma espectrometria de absorção, ou espectroscopia de absorção. Quando a nossa espécie, nossa amostra emite radiação, espectroscopia de emissão. E as faixas de frequência são todas relacionadas com energia, por meio da fórmula de Planck. Com isso, a gente consegue fazer uma análise energética de natureza de ordem molecular, atômica ou interatômica. Nós temos que os métodos espectroscópicos, no geral, dizem respeito à análise de espécies químicas pela análise da incidência, da absorção ou da emissão de ondas eletromagnéticas. No caso, nós temos espectroscopia de absorção ou espectroscopia de emissão, que são relativos aos seus próprios nomes, absorção de ondas ou emissão de ondas. Cada faixa de frequência possui uma certa energia, e essa energia é injetada no sistema, e a interação dessa energia com a nossa amostra é o resultado do nosso espectro final. Essas frequências elas podem interagir tanto em ordem molecular, ordem de grandeza molecular, ordem de grandeza atômica ou ordem de grandeza intraatômica, não é interatômica, intraatômica. Isso permite que a gente reconheça as amostras, possa também medir a concentração de certas substâncias e a gente consegue obter inúmeros parâmetros moleculares e atômicos, nucleares, entre outros. Para a compreensão da teoria por trás da espectroscopia de micro-ondas, é necessário fazer a análise de um rotor rígido, que aqui temos dois exemplos. O primeiro deles é o rotor rígido com uma massa pontual, m, separada a uma distância r de um eixo, no caso o eixo z, e portanto vai obter um momento angular, que é uma grandeza vetorial apontando no sentido positivo do eixo z. E temos um binômio de força, um binário de força. Temos um binário de força na figura inferior, onde duas massas de valores diferentes são separadas por uma distância e rotacionam sob um eixo indicado por C. Pelas definições clássicas, a gente pode analisar o momento de inércia do rotor rígido, que simplesmente seria, por definição, a massa vezes o quadrado da distância ao eixo, que é uma grandeza escalar. Com mais massas, a gente teria o somatório dessas massas, no caso discreto. E no caso de duas massas, especificamente, a gente obtém essa seguinte relação, onde o μ representa a massa reduzida. Se fizermos uma comparação com a definição de momento de inércia, poderíamos interpretar essa fração como uma massa. E dessa forma damos o nome de massa reduzida. Temos o momento angular, que é uma grandeza vetorial, é o produto vetorial entre a distância
ao eixo, e o momento da partícula, o momento linear da partícula. Podemos simplificar um pouco mais a expressão calculando seu módulo, e assim obtemos um equivalente angular da grandeza de momento linear, momento de quantidade de movimento, né? Então seria o momento de inércia vezes a velocidade angular, que seria um paralelo ao momento, quantidade de movimento linear, massa vezes velocidade. Aqui temos o momento vezes a velocidade angular. A gente pode obter a energia cinética pela definição, e dessa forma a gente consegue uma expressão relacionando o módulo do nosso momento angular com a energia da partícula, a energia do sistema, perdão. Porém, quando aplicamos essa teoria para átomos ou moléculas, é necessário utilizar os paradigmas da mecânica quântica, onde a energia de um dado sistema é quantizado pelo número quântico momento angular, L, vezes L mais 1, vezes a constante de Planck, por 2π ao quadrado, sobre 2L. O número quântico momento angular, ele é responsável por definir a energia do sistema. E, consequentemente, se a gente aplicar a equação 1, a definição de energia da mecânica quântica, a gente obtém uma quantização do momento angular J. E dessa equação 2 é que nasce o nome do número quântico momento angular L, pois ele define o momento angular da partícula, no caso do orbital. A componente Z também ela é quantizada, componente Z do vetor momento angular, e ela é quantizada pelo número quântico magnético ml, dada a definição pela equação 3. E o ml, por sua vez, ele é limitado pelo número quântico momento angular, sendo que ml pode obter valores discretos, né, de -L a mais L. Isso leva a 2L mais 1 valores possíveis de ml, pois temos simetria ao redor do zero. Então temos de -1 a -L e de 1 a L e o número 0. O que implica na degeneração dos estados de energia, que nada mais é do que várias funções de onda diferentes que possuem a mesma energia, o mesmo número quântico momento angular, porém possuem número quântico magnético diferente. Temos aqui uma representação gráfica do vetor momento angular, onde ele é definido, degenerado espacialmente pelo número quântico magnético ml, e temos esse caso para o número quântico momento angular igual a 2, L igual a 2, e temos folhas cônicas aqui para o caso de um sistema de coordenadas esférico cilíndrico. Bom, se aplicarmos novamente a equação da energia cinética, a energia ela é quantizada pelo número quântico momento angular orbital. Se ao invés de colocarmos o número quântico momento angular orbital L em função de J, obtemos a equação 4. Podemos ver que há uma dependência inversa no momento de inércia I. Consequentemente, a gente obtém os níveis de energia que são permitidos para o sistema. Serão as soluções da equação de Schrödinger, e as respectivas autofunções possuirão essas dadas energias, e o número quântico momento angular serão os autovalores. Na figura a gente pode ver
algumas geometrias moleculares comuns e é interessante observar que a gente tem diferentes momentos de inércia devido à distribuição espacial dos átomos existentes na molécula. Isso vai implicar em uma diferença de energias possíveis devido à dependência inversa, como pode ser visto na equação 4, ao momento de inércia. No quesito de ondas eletromagnéticas, temos que classicamente podemos excitar um dipolo elétrico. Vamos considerar que uma molécula diatômica, pode ser considerada um dipolo elétrico, havendo uma diferença de eletronegatividade entre as duas espécies que compõem a substância. E a incidência de ondas transmite energia pelo campo elétrico. Classicamente, isso seria dado de forma contínua. Porém, pela interpretação quântica, temos que a energia será quantificada pelo momento de transição de dipolo, que, utilizando o princípio da correspondência, podemos obter uma fórmula no formato da equação 7, que seria um valor esperado para o momento de dipolo elétrico. As energias elas vão permitir que ocorra uma transição de autoestado φ1 para outro alto estado φ2. E resolvendo a equação 7 para um sistema de coordenadas esférico, a gente pode obter as condições para que as componentes de dipolo não sejam nulas, pois existe um dipolo elétrico na molécula e, portanto, não são nulas. As únicas condições para que não sejam nulos os momentos de dipolo elétrico são a variação em J ser mais ou menos 1 e a variação no número quântico magnético ser 0 ou mais ou menos 1. Um fóton incidente de uma onda eletromagnética com energia hν, onde νi é a frequência, deve possuir energia igual ou aproximadamente igual a essa expressão 9, que seria a diferença de energia entre dois estados energéticos consecutivos. Ou a gente pode ter a expressão em termos de uma constante rotacional, B. Essa constante é importante porque ela vai definir o espaçamento das nossas linhas espectrais. Ou a gente pode ter a expressão em termos de uma constante rotacional, B. Essa constante é importante porque ela vai definir o espaçamento das nossas linhas espectrais. Aqui vemos uma representação de uma molécula quando ocorre a recepção de um fóton com energia adequada para elevá-la a um nível energético superior. Ela vai aumentar o seu grau de vibração, sua energia rotacional, e, consequentemente, o fóton será absorvido. Dessa forma, quando os fótons de uma frequência específica são absorvidos, se fizermos um gráfico da absorção, quer dizer, da transmissão de energia de ondas eletromagnéticas na faixa de microondas ao longo de uma faixa pré-determinada, podemos ver certas linhas de absorção, onde há uma queda na transmissão. Isso significa que a molécula absorveu energia e elevou o seu estado vibracional. Na verdade, não uma molécula, mas uma população de moléculas que se encontram no mesmo estado vibracional. Essa diferença, esse espaçamento entre duas linhas consecutivas no espectro é dado pela equação 12, que é Ni igual a 2B vezes J mais 1. Então, cada nível energético com um
número quântico momento angular J vai possuir uma diferença para o seu próximo nível de 2b, seguindo a regra de que a variação em J é mais ou menos 1, como a gente viu anteriormente. Dessa forma, aqui nesses espaçamentos, as frequências seguem a regra da equação 12. E, consequentemente, conseguimos determinar quais são os valores de J para valores de frequência que possuem uma linha espectral. Porém, ao aumentar a resolução e aproximar essas linhas, podemos observar algum espaçamento entre os vales do espectro, e esses espaçamentos são, dentre outros efeitos, devido ao efeito Doppler. O efeito Doppler vai ocorrer por causa da interação de várias partículas, choques com o recipiente, choque com outras partículas, que vai alterar levemente a frequência com que elas absorvem a radiação eletromagnética incidente. E assim vamos ter partículas recebendo frequências, ondas de frequências levemente atrasadas ou levemente adiantadas em termos de frequência. E assim vamos obter esse espalhamento do espectro. Como podemos fazer uma aproximação estatística para a população de moléculas em um dado gás, na qual fazemos a espectroscopia, podemos observar que as moléculas vão seguir uma distribuição de Boltzmann, onde devido à frequência, devido à temperatura, será possível desenhar uma gaussiana que se encaixa aproximadamente ao desenho do espectro. Como vimos aqui, isso parece com uma gaussiana invertida, mas em um gráfico de absorbância, a gaussiana se endireita. Os efeitos coletivos são responsáveis por esse alargamento do espectro, que está diretamente relacionado com a distribuição de Boltzmann. Como a gente pode ver na equação 14, a intensidade, ou seja, a altura dessas linhas, no caso seriam linhas de absorção ao invés de linhas de transmissão, vão seguir essa expressão que leva em conta o efeito Doppler, com essa variação de Ni e Ni0 sendo a frequência central. A variação na largura das bandas espectrais também vai ser devido à quantidade de estados degenerados, isso é, em um dado valor de L, o número quântico momento angular, vamos ter algumas variações na orientação da molécula, que vai levar levemente a essa dispersão das linhas de espectro, das linhas espectrais. Substituindo os núcleos pelos seus isótopos N vezes, conseguiríamos, se N for o número de ligações da molécula, saber cada uma das distâncias internucleares, usando esse mesmo procedimento de análise do espaçamento entre as linhas espectrais. Essa alteração de espaçamento é devido à alteração do momento de inércia, e a constante B, que define o espaçamento entre duas linhas consecutivas, é inversamente proporcional ao momento de inércia da molécula. Dessa forma, é possível determinar o momento de inércia da molécula e a alteração no momento de inércia da molécula. Temos também o efeito da distorção centrífuga,
que é quando uma molécula em elevado estado vibracional altera o tamanho da sua ligação pela força centrífuga. E como B é inversamente proporcional ao quadrado da distância internuclear, há uma distorção do espectro do espaçamento das linhas espectrais. Então, o aumento de energia centrífuga implica no aumento do espaçamento. Dessa forma, então, quando realizamos uma medida de distância internuclear, estamos, na verdade, pegando a média das medidas internucleares de uma dada molécula, devido ao efeito de distorção centrífuga naturalmente presente pela energia térmica das partículas. Um efeito importante para espectroscopia de microondas é o efeito Stark, que se resume à aplicação de um campo perpendicular à direção de propagação da onda de microondas, em que há a interação do campo elétrico aplicado com os dipolos, o dipolo permanente da molécula. Então, temos uma expressão para o efeito Stark de segunda ordem, sendo A o coeficiente de primeira ordem e B o coeficiente de segunda ordem. A interação do campo elétrico com o momento de dipolo permanente da molécula vai gerar uma degenerescência espacial, porque o momento de dipolo, como vimos anteriormente, ele depende do número quântico magnético. E o número quântico magnético, ele define as orientações espaciais em relação ao eixo Z, o que leva a uma diferente orientação da molécula e, assim, diferentes níveis energéticos associados à aplicação desse campo elétrico. O que se vê na prática é uma separação das linhas espectrais, um espalhamento das linhas espectrais, porque uma molécula se encontra em uma orientação espacial e uma outra se encontra em outra orientação espacial. E dessa forma, há um colapso da função de onda para cada uma das populações de moléculas em orientações diferentes. Como o número quântico magnético ele possui 2J mais 1 possibilidades, teremos 2J mais 1 populações de moléculas com estados degenerados. Então, se eu possuo 5 novas linhas espectrais a partir de uma linha original, antes de aplicar o campo elétrico, posso dizer com certeza que a linha original correspondia a J igual a 2, porque 2J mais 1 para J igual a 2 é 5. O espalhamento ele é definido pela equação 16, onde a gente pode ver uma dependência direta com o momento de dipolo da molécula. E temos dois tipos de espalhamento, sendo o de primeira ordem, correspondente à interação com o momento de dipolo permanente da molécula, então ele é consequentemente mais forte. E temos o espalhamento de segunda ordem, que é, na maioria dos casos, devido a um dipolo induzido, então ele é significativamente mais fraco. E ele é proporcional ao quadrado da energia, por isso que é de segunda ordem. Aqui a gente tem uma representação da barreira de potencial que é gerada durante a aplicação de um campo elétrico externo, sendo que à medida que o campo tende a zero, as duas linhas espectrais tendem a se, na verdade duas ou mais, tendem a se unir a uma linha espectral só, devido à degenerescência dos estados energéticos.
temos um tópico que é o espalhamento hiperfino, que é um tópico relativamente complexo, que diz respeito à obtenção de parâmetros do núcleo atômico por meio da aplicação de um campo elétrico durante a espectroscopia de microondas. As moléculas elas têm interações magnéticas muito fracas, assim como tem os núcleos atômicos. Porém, durante a aplicação de um gradiente elétrico sobre um núcleo e, obviamente, sobre a molécula como um todo, há uma interação do campo elétrico externo com o quadrupolo do núcleo, já que o núcleo é eletricamente carregado. Essa interação com o quadrupolo resulta em um espalhamento de energia, semelhante ao efeito Stark. E esse efeito, por ser com o núcleo, apesar de ser significativo, exige maiores resoluções do equipamento de detecção para que se possa observá-lo. Aqui a gente tem um exemplo do espectro. Numa baixa resolução a gente observa só um pico, só uma linha. Com o aumento da resolução a gente pode observar uma série de outras linhas espectrais que são justamente devido ao espalhamento hiperfino. Então as estruturas hiperfinas são mostradas com uma maior resolução e são devidas à interação com os núcleos atômicos componentes da molécula. Para a elaboração de um espectrômetro de microondas, são basicamente necessárias três coisas. A primeira delas sendo uma fonte de radiação, normalmente um oscilador eletroeletrônico, como um BWO, um magnetron, ou um tubo klystron, ou um tubo carcinotron, que são fontes altamente monocromáticas. Consequentemente, a gente não precisa de monocromadores, tais como prismas e redes de difração. São altamente precisas, porque possuem uma relativa resistência sinal-ruído alta. Temos como segundo componente uma célula de absorção ou cubeta, que no nosso caso, como estamos trabalhando com microondas, é necessário guias de onda. Normalmente a cubeta é parte das guias de onda. E precisamos de guias de onda de tamanhos variados. Então, que sejam da ordem dos lambdas que buscamos observar. Se estamos trabalhando num espectro amplo de microondas, precisamos de várias guias de ondas para tamanhos variados, que sejam da ordem dos lambdas com que estejamos trabalhando, se formos realizar uma varredura de frequência. Precisamos também de eletrodos, caso seja a oportunidade de observar o efeito Stark ou aplicá-lo. Por fim, a gente precisa de um detetor de intensidade de radiação, normalmente e praticamente fotodiodos. E no caso da emissão, quando a sua amostra é induzida a emitir microondas ou naturalmente já emite microondas, a fonte de radiação ou ela é completamente removida, ou ela é substituída por uma fonte de energia, tal como energia térmica, uma fonte de calor, ou energia elétrica, a aplicação de um potencial com corrente elétrica à sua amostra. A preparação de amostra é significativamente importante. É necessário que seja retirado todo o ar da região onde se almeja fazer o procedimento espectroscópico, porque o oxigênio, apesar de ser uma molécula simétrica que não possui dipolo elétrico, ela possui ressonância paramagnética, já que o oxigênio é paramagnético, possui ressonância paramagnética na região das microondas, que é um efeito
nesse caso indesejado, mas é um efeito muito importante para outras técnicas de espectroscopia de microondas. É necessária então a geração de vácuo para remoção de não só de oxigênio, mas de outros gases contaminantes que não são de desejo. No caso de amostras sólidas, é preciso aumento de temperatura para gasificá-las, ou seja, a espectroscopia de microondas ela é aplicável primariamente a gases. Espectroscopia de microondas de estado sólido ainda é relativamente pouco explorada e pouco útil. É necessário também um ajuste de pressão, porque o aumento de pressão leva a aumento na interação entre partículas vizinhas, o que leva a um alargamento das linhas espectrais, o que não é desejável, obviamente. Queremos linhas bem definidas. E é necessário que se obtenha uma pressão adequada, nem tão elevada nem tão baixa, a ponto de que as linhas espectrais tenham o menor comprimento, a menor banda possível. É necessário também a sintonização de componentes, se for o caso, apesar de que a presença de componentes manualmente sintonizáveis não é desejável, já que na varredura em frequência seria necessário configurar manualmente para várias frequências os dispositivos sintonizáveis. É também necessário a circulação da amostra para evitar falsos positivos, caso haja interação com outros gases contaminantes, tais como amoníaco, que normalmente é usado como um gás para fonte de radiação de microondas. E o amoníaco ele se prende às paredes da cubeta ou dos guias de onda e apresenta um espectro bem intenso na região das microondas. Então não é desejável e tem que ter um cuidado especial. Nesses casos é melhor inserir a cubeta no vácuo. Aqui a gente tem um exemplo de klystron, que é um gerador de microondas de altíssima potência. Temos aqui o circuito para operar esse klystron, que é certamente bem complexo. Utiliza uma série de tubos termoiônicos. Temos aqui uma representação de uma cubeta adequada para espectroscopia de microondas, onde há a presença de um eletrodo para análise espectroscópica pelo efeito Stark. A cubeta ela é parte de uma guia de ondas para radiação de microondas. Aqui a gente tem um exemplo de guia de ondas para radiação de microondas, com os campos elétricos e magnéticos representados nas vistas superior e inferior, respectivamente. E temos uma vista em perspectiva. Por fim, a análise desses parâmetros obtidos pela espectroscopia de microondas tem aplicações diversas, não tanto quanto espectroscopia tradicional no espectro visível, mas ainda assim é de grande valia para análises moleculares e até análises nucleares. A rotação das moléculas e seus respectivos parâmetros físicos, como momento de inércia, comprimento médio de ligações, momentos de dipolo, momentos angulares, são facilmente medidos por meio da espectroscopia de microondas. A dinâmica de quasi-partículas também é estudada no ramo de física da matéria condensada. Spins nucleares também são facilmente verificáveis por meio da
estrutura hiperfina, né, das linhas hiperfinas do espectro. Os modos vibracionais moleculares também são facilmente estudados por meio da análise do número quântico momento angular. Temos a ressonância paramagnética e ferromagnética, como citado para o caso do oxigênio. Na maioria dos casos é indesejável para outros tipos de análise de espectroscopia por microondas, mas em casos de materiais cuja interação paramagnética já é conhecida, é muito interessante, apresenta uma série de aplicações para a matéria condensada. O caso ferromagnético é simplesmente um caso especial da ressonância paramagnética e pode ser estudado da mesma forma. A estrutura molecular também é facilmente deduzível a partir do espectro de microondas. Para casos simples, sim, estruturas poliatômicas são de difícil quantização pelo método de microondas. Tem que haver um modelo prévio muito bem estabelecido e preciso. E, por fim, podemos fazer umas análises de forças intermoleculares, como interações de London, interações de polo fraco, de polo forte, devido à interação dos campos elétricos pelo efeito Stark e a interação com a energia de microondas. Uma aplicação comum e corriqueira da espectroscopia de microondas é a radioastronomia, onde se usa para fazer a análise de composição de estrelas, como a gente pode ver na figura. E a gente tem a análise também de poeira interestelar, que recentemente foi analisada pelo espectro hiperfino do hidrogênio, com campos magnéticos espaciais, temperatura interestelar e densidade também são parâmetros relativamente fáceis de se obter. Inclusive a classificação de estrelas é pelo seu espectro. Que a gente tem um pedaço do espectro da nebulosa Orion, que possui uma série de compostos, inúmeros, para falar a verdade, e cada um deles pode ser identificado por linhas espectrais bem definidas, como no caso do monóxido de carbono, ou de outros componentes que não necessariamente precisam ser diatômicos ou estruturas simples. Por fim, obrigado. Qualquer dúvida, manda um e-mail.